Olá, muito boa noite. Deixa eu escrever aqui. Não, já tá pra live. Live do Acorda. Olá, boa noite. Sono. Vamos aí. Tudo bem, Ivani? Boa noite. Estou escrevendo aqui o nome da nossa live de hoje. Galera, vai entrando aí, sejam muito bem-vindos. Vamos começar já já. Não sei por que eu não quero tocar a música. Botei aqui um sonzinho pra tocar. Não tá indo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Hoje estou meio atrapalhada, gente, mas estou por aqui. Ótimo, que bom que estão me ouvindo bem. Ótimo, obrigada, Lucenilde. Ai, gente, bati na mesa, desculpa. Vamos lá, já já temos a nossa live com a doutora Maria Cláudia. Estou esperando ela entrar aqui para a gente falar um pouquinho sobre sono. A gente tem alguns dados também para passar. Você tem problemas para dormir? Na pesquisa que eu fiz do Instagram, a maioria das pessoas que respondeu até então me disse que tem um pouco de problema para dormir. Então, hoje a gente vai conversar com uma médica especialista no assunto para entender melhor como anda a saúde do nosso sono em modo geral e práticas, ações imediatas que podemos estabelecer para que isso seja resolvido, para que nós possamos minimamente atuar de forma favorável para melhorar a saúde do nosso sono. Hoje no Instagram, ou melhor, hoje no YouTube, eu soltei um vídeo novo e eu falo nesse vídeo sobre ansiedade. E a ansiedade ela é um dos motivos pelos quais o sono das pessoas não anda muito bom, né? E eu dei também algumas dicas lá, falei bastante sobre o quão é importante a gente ter uma higiene do sono, da gente observar as coisas que a gente assiste, que a gente vê, que a gente lê, principalmente quando estamos próximos de ir para a cama. Então, para falar em detalhes sobre isso, eu convidei a doutora Maria Cláudia. Vou só escrever o nome dela aqui para a gente fixar o comentário e começar chamando ela aqui. Doutora, você já me mandou solicitação? Acho que sim, né? Deixa eu fixar esse comentário aqui. Pronto, cadê ela? Tá aqui. Me enviou uma solicitação. Vamos lá? Deixa eu chamar ela aqui. Olá! Ah, Tudo tudo bom, bem? doutora? Tudo bem? Seja Então, tá bem-vinda. Boa bom. noite. Boa noite, boa noite. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço a sua participação. Uma honra poder conversar com uma especialista, com uma pesquisadora como você. A Imagina, gente que já isso. trocou figurinhas algumas vezes, né, no ano Já passado, é verdade. quando eu participei do Congresso Brasileiro de Sono, e foi uma honra Foi. para mim, como eu disse para vocês, para a galera que está assistindo aqui, porque eu falei bastante sobre respiração, a importância de técnicas de meditação e respiração, até mesmo antes de dormir, mas não só antes de dormir, o quanto essa prática pode nos trazer estabilidade, e hoje, né, eu falo muito sobre isso por aqui, né, doutora? Sim, Você que a gente sim, está se parabéns acompanhando por aí. aqui. Ah, obrigada, imagina. Parabéns também pelo seu trabalho. Eu vi que você esteve aqui em São Paulo recentemente, né, Foi. para o Congresso. Teve o Congresso Paulista de Sono, né, da Associação Paulista de Medicina. Que Inclusive, legal. teve uma meditação guiada lá durante o Olha, congresso. que bacana. E porque realmente essa questão está cada vez mais crescendo, né? Não só no meio da medicina, né? Na verdade,
todo mundo buscando se melhorar, né, de alguma forma, né? Sim, sim. E aí a meditação, as práticas de respiração, tudo tem tudo a ver com essa questão, né? Exatamente. Eu falei Não pra galera precisa me hoje. chamar de, não precisa me chamar de doutora, Como pode é que eu chamar de posso te Cláudia. chamar? Pode Cláudia, me tá chamar de bom. Cláudia. Tem Então até pronto. amigas minhas assistindo aí, me chama de Cláudia. Então pronto, vou te chamar de Cláudia. Seja Tá. bem-vinda, Cláudia. Obrigada. E Obrigada. foi até bom você fazer essa pergunta porque eu ia mesmo te perguntar como é que eu podia te chamar. Mas beleza então, Cláudia, olha só, deixa eu te falar umas coisas aqui que são importantes para a gente também até falar para a galera que está assistindo, que está acompanhando. Essa é a nossa live do Acorda toda quarta-feira, às 8h30. Ou eu estou falando aqui, dando uma aula, passando uma prática de meditação e respiração, ou eu estou conversando com pessoas especialistas da área. E hoje eu estou conversando com a Cláudia. A Cláudia, como já Isso. disse aqui, é médica especialista no sono. E hoje, gente, é uma aula mesmo. Se você quiser pegar papel e caneta, principalmente se você Olha só. quiser também. Se Eu você sou é uma otorrino. pessoa. Na verdade, assim, minha primeira formação, eu sou otorrino, né? Então, eu tenho duas Então, especialidades. Eu sou otorrino e especialista em sono. Então, que assim, essa questão da ótimo! respiração permeia 100% do meu trabalho, né? Muito, né? Tu sabes, Cláudia, que eu ronco, você acredita? Acredito. Eu ronco e eu não ronco pouco, tá? Eu Mas ronco você não, muito. você assim não tem o perfil, tá? Vamos dizer, o perfil clássico, porque Sim, existem vários que a gente chama assim de fenótipos, né? Existe o claro. fenótipo clássico, aquele que você bate o olho, você não precisa ser nem muito aprofundado no assunto para saber que ronca, mas assim, você não teria assim, externamente o perfil, né? Mas existe um estudo que fala assim, AD, posso chamar de AD? Posso? Claro, por favor, lógico. Assim, um estudo inclusive brasileiro que é lá da Unifesp, que foi ligado ao meu doutorado, né? Do meu doutorado, eu participei desse estudo e, além do meu doutorado, vários outros trabalhos saíram dali, vários outros pesquisadores participaram dessa pesquisa. Mas, assim, o grande boom dessa pesquisa, que repercutiu mundialmente, foi a prevalência de apneia do sono. Então, já que você falou de roncar, é a prevalência de apneia do sono, porque até então os estudos mostravam uma prevalência de 3%. Agora entrou a música. Nossa, gente, do nada. Tá bom, É gente, para obrigada. acordar, é para acordar. Obrigada, mas a música não foi preciso agora, tá, equipe? Pronto. Pode continuar, Cláudia. Desculpa, te Olha, interrompi pera, sem primeiro eu querer. preciso dar um beijo para o meu amigo Ariel Mirenberg, que também é otorrino e médico do sono lá na Costa Rica. E tá Um aqui mandando um beijo, beijo para mim. Então, para Ariel. tudo. Beijo, querido. Muito bom. Então, esse estudo, Ade, por que que eu falei, não me surpreende, apesar de você não ter o perfil do roncador? Porque, assim, esse estudo revolucionou, porque a gente tinha uma estatística de que a prevalência de apneia do sono era de 3, 4% da população adulta. Mas na prática a Certo. gente já vinha vendo que assim era muito mais do que isso, né? Aí foi feito esse estudo, muito bem desenhado, grupo nota 10, e aí a prevalência, 32%. 32% da população adulta da cidade de São Paulo ronca, né? Então, assim, se é 32%, é um em cada três. Então, se eu não ronco, se alguém aí que está nos assistindo não ronca, você ronca? Entendeu? Entendi, exatamente. E é curioso, Cláudia, porque hoje eu entendo o motivo pelo qual isso acontece, né? É óbvio que quando eu tinha hábitos, eu bebia muito álcool, né? Eu consumia Piora. muito álcool, eu fumava, então o meu ronco era muito pior. E Uhum. hoje ele tá melhor, hein? Ele tá melhor, mas ele ainda prevalece. E isso tem uma explicação muito relacionada
com o meu histórico de respiração bucal, sabia? Sim. E aí eu vou contar aqui para a galera do Instagram que está acompanhando a live, a minha trajetória, que é uma trajetória muito comum de pessoas da minha geração, e que o quão isso tem relação direta com o fato de 40% da população hoje também mundial são pessoas que respiram pela boca, você acredita? Assim, eu tenho lido pesquisas e lido artigos a respeito do assunto, e muita gente respira pela boca. É bizarro, assim, o número de pessoas que realmente tem uma Fora, prevalência. assim, essas são as pessoas que têm a percepção que respiram pela boca, tá? Porque uma parcela enorme aí respira pela boca. E não Isso sabe é disso, né? direto no meu consultório e nunca se deu conta. É. Começa a se dar conta quando a gente conversa. Quando eu avalio, faço exame físico, eu falo, não, peraí, você tem certeza que você não respira pela boca? Presta atenção, você baba à noite? Sua boca acorda, você fica com a boca seca, tem que beber água, entendeu? Aí a pessoa falou, eu vou prestar atenção. Aí começa, sabe, doutora? Aí volta no retorno. Isso aconteceu agora, tipo, semana passada, paciente. Doutora, depois que a senhora falou, eu prestei atenção. Esse lado aqui eu não respiro, não. Eu falei, Olha. E olha, nessa pesquisa que eu falei aí, que foi uma pesquisa enorme que a gente fez lá na Unifesp, eu fiz a avaliação do exame físico otorrinolaringológico em todos os voluntários da amostra, né? Que foi uma amostra representativa da população adulta da cidade de São Paulo. Foram mais de 1.000 voluntários. E a gente fazia inúmeras, tem várias perguntas, mas voltada para a área da otorrino, uma coisa que me chamou muita atenção, inclusive a discutir na minha tese, no meu artigo, né, que veio daí, era que, assim, quando a gente estava aplicando os questionários, perguntando se respirava pela boca, se tinha algum problema de obstrução nasal, não tenho, não. Aí, quando eu fui fazer o exame físico, né, avaliar, tinha gente com nariz horrível, mas que respondia, que respirava bem. E aí, foi assim, a prevalência que a gente chamou de nariz alterado, se não me engano, foi por volta de 30%. 30% tinha um nariz no exame físico ruim, né? E a queixa de que respirava mal era assim, 7%, 8%. Olha. As coisas não batem, né? Não batem. Então, Sim. assim, é muito disso que eu estou lhe falando, assim, essa prevalência é muito alta de respirador oral, mas a prevalência daqueles que não têm percepção de que respiram pela boca é muito grande, porque muitas vezes respiram pela boca desde bebê. Desde criança, Exato. não sabem outra forma de respirar, então não tem parâmetro para avaliar. Essa é uma realidade do consultório, de qualquer otorrino. Exatamente. E aí eu quero contar uma história que eu já contei no vídeo do YouTube, onde eu falo sobre respiração bucal, e eu vou repetir aqui porque é uma relação direta com isso que a gente está falando aqui, que é o seguinte: a Adelaide nasceu lá em 1988. Olha como eu descobri o motivo que também desencadeou bastante o fato de eu roncar hoje, Cláudia. Eu nasci, né? Primeiro que eu não nasci de parto natural, eu nasci de cesárea. Então isso já muda a minha constituição microbiológica, né? Tipo, da minha Sim. microbiota do meu corpo. Ele nasce já banhado por micro-organismos que saem do abdômen da minha mãe e não da vagina, que é o que a natureza, né, prescreve. É o primeiro banho imunológico que a gente recebe. Sim. Começa por aí. Ok, tudo bem, nasci de parto cesárea, não fui direto para o seio da minha mãe, não mamei no peito, eu recebi fórmula, né? Entendi. Fui uma criança recém-nascida de fórmula. Comecei com leitinho de vaca ali. E aí a fórmula, desde muito pequena, ela acabou potencializando com que eu desencadeasse possíveis inflamações, possíveis alergias, por não ser simplesmente pelo simples fato
de não ser um leite natural, né? Um leite natural da mãe. Isso, então, também já mudou bastante a microbiota intestinal, e isso começou a desencadear em mim uma série de crises alérgicas, de inflamações, que quando nós somos recém-nascidos, isso que eu tô te contando, Cláudia, eu aprendi com o doutor Duprá, que tem um curso de respiração também, Sim. que eu fiz com ele também, e li em um artigo científico. Depois eu posso até compartilhar com você. Com prazer. O que tem muito a ver com esse histórico que nos leva a ser respiradores orais, né, bucais. Mas voltando aqui à minha história. E aí eu comecei, alergias, otite, essa criança, esse recém-nascido. Ele tem uma otite, um nariz escorrendo, uma crise respiratória, tosse, acúmulo de muco. E aí coloca leite para dentro, acumula mais muco. O leite, ele é potencialmente inflamatório. E aquilo começou a desencadear um processo inflamatório que me levou a tudo isso. Para que isso fosse combatido, eu tomei muito antibiótico na infância, né? E aí mata mais uma vez a microbiota intestinal dessa criança. Então ela vai ficando desprotegida, ela vai se tornando uma criança que potencialmente pode ser uma criança inflamada, ou seja, eu desenvolvi uma rinite crônica e para além de tudo isso, eu chupei muito dedo, esse dedo direito, né? Foi muito na boca desde neném. E aí isso fez com que o meu palato ficasse alto e oval. Ogival, exatamente. Então o meu palato ele é alto, ogival e os meus cornetos, né? O que é corneto, galera? São esses microestruturas que estão dentro do nosso nariz que funcionam para passagem do ar. É como se fossem as paletas do ar-condicionado, sabe? Para quem está assistindo a gente aqui. Os meus cornetos, eles são hipertróficos. Eles são grandes por causa da minha inflamação. Então, eu acabei desenvolvendo ao longo da vida uma respiração pela boca. Durante muitos e muitos anos. Então, assim, de uns 3 anos para cá, que eu estou mais atenta a isso. Fiz um exame de sono. Ó, tá tocando aqui alguém. Não sei quem é. Está tocando o telefone na minha casa. Bom, vou continuar falando aqui, depois eu atendo. Fiz um exame de polissonografia, que é o exame do sono. E esse exame não deu em nada. Quer dizer, mentira, deu sim. Ele me mostrou que eu tenho uma apneia leve para moderada. Entendeu? Entendi. Então é uma apneia que eu preciso estar atenta para cuidar. Então, assim, ou seja, né, olha só, apesar de eu não ter uma característica de respirador de quem ronca, todo esse meu histórico, que depois eu fui entender, eu fui levar conhecimento para isso, faz com que eu, de fato, seja essa pessoa que acabei desenvolvendo uma respiração. E aí, quando eu durmo, eu naturalmente volto para essa respiração oral. Quando você falou para mim que ronca, né? Aí logo me veio em mente que provavelmente você deveria ter uma alteração de desenvolvimento crâniofacial. Porque, como eu falei, tem aquele perfil, o fenótipo clássico do roncador, que é o homem da meia-idade, barrigudo, com o aumento da circunferência cervical, com a língua grande, né? Porque a língua também deposita gordura. Quando a gente emagrece a língua também. Quando a gente engorda a língua também, né? E a língua está dentro da boca, quando a língua aumenta, atrapalha o fluxo de ar. Então eu falei, bom, ela não é esse perfil, existem outros perfis, mas eu logo imaginei que você poderia ser o perfil daquele indivíduo que tem alteração do crescimento crâniofacial. Exatamente isso. É o palato fechado, né? O palato alto, ogival, um hipodesenvolvimento dos seios paranasais, da maxila, muitas vezes da mandíbula, né? Não vi no teu perfil da mandíbula, mas assim, não me parece, mas aqui do andar médio da face, sim. E aí, o que acontece? A gente tem que lembrar que o ar, ele entra pelo nariz, ele vem aqui por trás para descer para a garganta, né? Quando você respira pela boca, você não faz a expansão do crescimento crâniofacial, né? Fica tudo apertadinho, estreitado. Então você tem uma redução, um estreitamento à passagem de ar
Porque o seu esqueleto ósseo ali daquela região, ele tá muito apertadinho, não deixa passar o ar. Aí, normalmente isso vem, normalmente não, sempre vem da infância, porque na fase adulta você não vai desenvolver isso porque as suas epífises já estão fechadas, você não vai alterar, né? Isso vem com o crescimento. Então, uma coisa que a gente sempre fala, né, em todos os congressos, enfim, é uma coisa que a gente bate muito em cima, na criança respiradora oral. Porque a criança respiradora oral, se não sofrer nenhum tipo de intervenção, ela vai evoluir como você. Ela vai ser um adulto apneico, com todas as consequências da respiração oral na infância e da apneia na vida adulta, que são várias, aí a gente pode até conversar. Então, eu acho que deve ter mães aqui, né, nos vendo, então assim, observem seus filhos. Não, teve até uma campanha recente da Associação Brasileira de Otorrino, que é roncar não é normal. O ronco não é normal, né? Apesar da gente ver muito, a gente acaba normalizando, mas ele não é normal. O ronco demonstra que há um estreitamento à passagem de ar na via aérea. Ele demonstra uma vibração de tecidos ali, né? Então, não é normal em nenhuma idade roncar. Não é normal. Então, a melhor fase para você intervir, para você prevenir, é na infância. Na infância, a gente é maleável em tudo, né? Tudo a gente está aberto a novos conhecimentos, novas intervenções. Então, é um momento que você consegue excelentes resultados. Excelentes. Aí, por exemplo, assim, eu não te examinei, não vi tua polissonografia, não vi nada disso, mas eu posso te falar que, assim, se você quiser fazer um tratamento definitivo para o seu ronco, é cirúrgico. Não tem como você abrir o seu pálate mais. Não e olha tem, que eu já fechou. abri, viu? Eu usei um aparelho para mordida cruzada que abriu, né? Um aparelho no céu da boca. E assim, como eu pratico e treino a respiração nasal, isso já melhora muito. Porque assim, quando eu acordava de manhã, eu passava o dia inteiro com a narina congestionada. E eu tinha uma mania terrível de fungar o nariz. Era tipo assim, né? Me dá licença essa galera que tá assistindo a gente, mas eu tava bem conversando com as pessoas. Aí eu fazia isso. Gente, tipo, eu fazia isso como se fosse uma coisa super normal. E o quão as pessoas também não conectam, né? O fato de você não ter uma respiração nasal eficiente e isso estar ligado a estados de estresse mais acentuados, estados de ansiedade mais acentuados e uma noite de sono não muito prazerosa, produtiva. Sim. Né, uma questão importante, assim, explicando, você vai falar assim, mas por que a gente ronca quando respira pela boca? Porque é o seguinte, quando você abre a boca, você rotaciona a sua mandíbula posteriormente. Você faz uma rotação posterior da sua mandíbula. A nossa língua, ela é inserida aqui na pontinha, né? Então, quando você abre, você rotaciona posteriormente, a sua língua vai para trás, ela é jogada para trás. Então, você está deitado, né? Então, você já tem gravitacionalmente todo mundo. A língua relaxa e cai. Só que tem uns que roncam, tem uns que não roncam. Por N fatores, não é geralmente um único fator. Um deles, no caso respirador oral, é porque você está deitado, você rotaciona. Se você abre a boca, a mandíbula vai para trás, a língua vai para trás também. E aí a língua cai lá atrás, na orofaringe, fechando o ar que entraria pelo nariz, passaria pela orofaringe, hipofaringe, desceria a laringe e iria lá para a traqueia. Só que aqui no meio, o que tem? A tua língua. Entendeu? Então, eu não falei que o ronco é um estreitamento, a passagem de ar é um sinal de estreitamento, é a vibração do tecido. O ar está querendo passar ali
mas tem uma língua ali. Se for só a língua, tá ótimo, porque geralmente tem outras estruturas também, né, que estão dificultando a passagem de ar, vibrando, né? Então é por isso que quem respira pela boca, uma das questões, fora essa alteração esquelética facial, é por isso que ronca. Por isso que quando você está gripado, você ronca, ou tem mais chances de roncar, né? É por causa disso, por causa dessa movimentação da língua, entendeu? É por causa disso. Entendi, interessante, muito bom. Você falou que você é otorrina. Conta pra gente um pouquinho, Cláudia, a tua trajetória para chegar no sono. É legal Para também a chegar no gente sono? saber. Tá. Bom, assim, eu fiz residência, eu fiz a faculdade de medicina, não tive. A minha amiga Keila estava até aqui, mas ela pode me dizer se eu estiver errada, porque ela é minha amiga de faculdade, ela é endócrino. A gente não teve nada de sono durante a faculdade. Bom, ok, eu me formei, vou fazer 22 anos de formada, então tá tudo bem, né? Mas assim, não tive nada de sono. Aí eu decidi fazer otorrino, estava lá na otorrino. Quando eu estava no R2 de otorrinolaringologia, uma grande inspiração, assim, otorrino que foi uma grande inspiração para mim, que é a Adriane Zonato, ela tinha acabado de voltar de Stanford, que Stanford é o principal centro de estudos de distúrbios do sono, de pesquisadores do mundo. É lá que o sono bomba, né? A Adriane tinha acabado de voltar de lá, né? Ele é otorrino. E ela implementou lá na Escola Paulista, na residência de otorrino, um ambulatório de distúrbio respiratório do sono. Né? Até então eu não tinha tido contato com sono. E aí implementou o ambulatório, a gente começou a atender, começou a ter aulas, tudo, não sei o quê. E aí teve uma questão que me chamou muito a atenção. O meu pai sempre roncou e era muito sonolento. Só que a gente falava assim, o papai dorme bem. Minha mãe falava, o Silvio dorme muito bem, ele encosta e dorme. E essa é uma coisa que a gente tem como verdade, que o fato de você dormir com facilidade quer dizer que você tem um sono de qualidade, quando na verdade não é. E aí foi que eu fui entender, já no R2 de otorrino, já tinha terminado a faculdade, que aquela sonolência do meu pai, aquela facilidade para dormir, era na verdade porque ele tinha uma qualidade de sono muito ruim, porque ele roncava e provavelmente tinha uma apneia do sono. Aí a apneia do sono ela fragmenta o sono. Você fica superficializando o sono a todo momento. Você não faz sono profundo adequadamente. Então você fica sonolento. Então, assim, quantos você não viu dormindo já em um ônibus, sala de espera? Eu tenho um paciente que dorme até conversando. Na consulta ele começa. Dorme, né? Gente, estamos claro nesse nível, né? É claro que assim a gente tem que avaliar com cuidado, porque tem algumas doenças de origem central, algumas hipersonolências que não tem nada a ver com a apneia do sono, que causam sonolência, tá? Tipo narcolepsia, essas coisas. Mas essas patologias, elas são extremamente raras. A grande maioria dos pacientes que você vê, dos pacientes não, né? Porque muitos não são pacientes de ninguém está tratando, porque acham normal. A grande maioria das pessoas que dormem em cinema, em sala de espera, tem gente que dorme dirigindo, tudo. Ou, de alguma forma, estão privadas de sono. Ou em quantidade ou em qualidade. Sendo a apneia do sono uma doença extremamente prevalente, né? 1 em cada 3 adultos tem, a chance daquele indivíduo estar sonolento por ter uma apneia do sono não tratada, não diagnosticada, é muito grande. É muito grande. E muitas vezes faz as duas coisas, né? Associa a privação de sono
a restrição, né, de sono de quantidade com sono de má qualidade por conta de uma apneia. Então você tem as duas coisas juntas. Era isso que eu Aí ia é muito falar, complicado. Cláudia. Que a impressão que eu tenho, e eu quero saber se essa impressão é certa a partir da tua visão como médica e especialista no assunto, mas eu, por exemplo, eu já gostaria de dormir um pouco mais e já não consigo sempre. Na maioria das vezes eu não consigo. Então, assim, eu sinto que cada vez mais estamos dormindo menos e Uhum. cada vez e a gente não está levando a atenção devida para isso. Agora, por exemplo, eu, como eu mesma te falei, de uns 2, 3 anos para cá, eu tenho priorizado isso. E quando eu falo priorizado, é tipo assim, cara, eu penso 2, 3 vezes antes de ir para uma festa, de ir para algum lugar, ficar é verdade, e ficar Eu acordado só até tarde. vou te falar que com a idade vai piorar, tá? Eu falo assim, não, gente, eu não vou. Ah, porque eu preciso dormir. Ah, dorme depois. Não, não durmo depois, não. Eu realmente vou precisar dormir. Então, assim, como eu estava dizendo, a gente não está priorizando isso Não. e estamos dormindo cada vez menos. E é isso que tem a relação direta, talvez, com alto índice de distúrbios neurológicos, de Sim. doenças mentais. Não é isso? Pode ser Então uma assim, relação? total, 100% de relação. Assim, isso não é uma percepção sua, é um fato, Olha né? As só. pesquisas mostram, a gente tem dados, eu posso até te enviar depois. A gente vem dormindo cada vez menos. Na década de 60, a média de horas de sono do adulto era de 8 horas e meia, Dê. 8 horas e Nossa. meia. Me pergunte aí, se eu aqui, quem aqui dorme 8 horas e meia? Quase ninguém. Nunca que a Fala aqui, média, galera. Quem é que nunca que dorme 8 horas e a meia? média de horas de sono de 8 horas e meia, a gente diminuiu para 6 horas e meia, né? E assim, claro, existem pessoas que a gente chama de pequenos dormidores, tá? Existem mesmo? Existem os pequenos dormidores e existem os grandes dormidores. Só que você imagina isso daí numa curva de Gauss, eles estão no extremo do extremo. É menos de 2% da população. A grande maioria dos pequenos dormidores, aqueles que falam, não, eu durmo 5 horas e tô ótima, tô ótimo. A grande maioria está se privando cronicamente de sono e não tem essa percepção. Muitos deles tentam compensar no final de semana. Sono não se compensa. Sono é assim, gastou, foi embora, é que nem dinheiro, filha. Então, gente, Foi embora, foi embora. Não tem essa de, essa noite eu dormi 5 horas, amanhã eu vou dormir 8 para compensar. Não, o que foi, foi. Não tem jeito, entendeu? Não se ficou a primeira compensa. lição. Primeira lição da live de hoje, pessoal. Sono não se compensa. Não se Sono compensa. não se compensa. Sono é sono diariamente. Perdeu? Sono, Perdeu. sono é uma função biológica essencial para a vida. É essencial, né? Então, às vezes eu dou uma viajada assim nas aulas, né? Quando eu estou conversando com os alunos, tal, e às vezes com meu filho também. Inclusive ontem eu dei uma viajada com ele nessa vibe de sono, porque ele está estudando rotação, translação, dia e noite. Aí eu ele já bem você, né, mãe? Mas assim, veja bem, ó, mas pensa comigo, Adê, pensa bem. Para você viver no planeta Terra, que é um planeta que faz um movimento de rotação, que tem dia, noite, tem as estações do ano, tem variações de temperatura ao longo do dia. É natural que uma das adaptações que um ser vivo que venha habitar esse planeta seja mudar a sua fisiologia do dia no claro e no escuro, né? E a gente muda. E assim, eu digo mudar a fisiologia, por quê? Porque o sono, outra lição, não é um estado de descanso, de pausa. Não, o teu cérebro está trabalhando muito, muito.
para te manter bem, num estado de equilíbrio, né? Tem algumas funções que só ocorrem durante o sono. Então, o sono não é um estado de stand-by, entendeu? Offline, modo avião. Não! É só um jeito diferente de trabalhar, né? Ele Exato. só está num modo diferente, né? Mas essa ideia de que nada acontece no sono, de que o sono pode ser negligenciado, de que tem uma coisa que eu bato muito, que é muito chato, essa corrente que vem, que associa sono com preguiça e ficar acordado de madrugada com sucesso, né? É tudo errado, tudo errado. Então, às vezes, eu pego umas coisas, assim, aparecem umas coisas, principalmente no Instagram, né? Que às vezes é terra de ninguém, às vezes todo mundo pode postar o que quer. Então, assim, o cara posta dormir 5 horas e aí do lado da BMW dele, sabe? Tipo, cara, que associação você está fazendo, sabe? E o pior, muitas das vezes, é profissional de saúde. Entendeu? Muitas das vezes é profissional de saúde. Então, a gente vem de uma cultura que está cada vez mais negligenciando o sono, né? O sono vem mudando ao longo da humanidade. A gente não dormia assim há milhões de anos atrás. Ele vem mudando, né? Mas, assim, é uma função que é essencial para a vida. Você não pode achar que você vai se privar de sono e que não vai ter repercussão nenhuma. Tem várias repercussões. Eu vou tentar resumir aqui. De um modo geral, tá? Claro que, assim, existem quase 90 distúrbios do sono descritos. Um deles é a síndrome do sono insuficiente, que é isso que a gente está falando aqui, que é a privação voluntária de sono, tá? E uma pausa aqui. Dormir demais também tem essas mesmas consequências. Então, é uma curva em U, tá? Então, dormir muito pouco, dormir demais, aumenta o risco disso que eu vou falar aqui para você. Então, do ponto de vista cardiovascular, aumenta o risco de hipertensão, de arritmia, de infarto, né? Do ponto de vista metabólico, aumenta a chance para diabetes, hipotireoidismo, obesidade, né? Obesidade também é uma coisa muito relacionada com sono. Transtornos de humor, né? Isso que a gente falou tem tudo a ver com a questão de sono. Dificuldade de cognição, de atenção, de concentração, de aprendizado. Muitas vezes, principalmente criança agitada demais, antes de você poder dar o diagnóstico, por exemplo, de um TDAH, algo assim, você tem que ter certeza que aquela criança está tendo um sono de qualidade e de quantidade adequada, né? Sim. Porque isso a criança manifesta dessa forma. Sem contar, por exemplo, acidentes de trânsito, acidentes de trabalho. E quando eu falo acidentes de trabalho, por exemplo, a gente vê isso muito em profissional de saúde, Adê. Esse negócio de plantão, trabalhador de turno, a atenção, a capacidade motora, péssima. Ficam Então, assim, prejudicadas, né? ficam prejudicadas, entendeu? Ficam prejudicadas. E, assim, muitos desses grandes desastres mundiais, quando a gente vai ler e estudar, inclusive tem artigos, tudo mostrando, por trás deles tem a tal da privação de sono. Então, assim, tem descrito relacionado com a Chernobyl, né? Tem aquele acidente com o voo da Gol que saiu do Rio de Janeiro e foi para Paris, que caiu também. Sim.
tem relação com Caramba. uma história lá de privação de sono, do Agora, piloto e Cláudia, tudo mais, né? fiquei com uma dúvida. Você falou que tanto a privação de sono, como também É, o sono em excesso? sim, sim. Horas a mais? Horas a mais. O que os estudos mostraram? Que menos de 6 horas e mais de 9 horas aumenta o risco. Aliás, não é só para essas doenças, tá? Aumenta o risco também de mortalidade. Então, o indivíduo, por exemplo, com a apneia do sono, a sobrevida dele diminui em 10 anos. Uau. Né? E uma outra questão que eu deixei para falar por último, porque essa a Vânia está colocando aqui, eu pensei que fosse bom. Não, não é. Não é Pois bom. é, eu Né? também, Vânia. Existe. Se você colocar no Google, National Sleep Foundation, vai aparecer lá. A primeira coisa vai aparecer uma tabela da National Sleep Foundation com a quantidade de sono de acordo com a faixa etária. Aí eles têm lá em azul, e isso tudo é baseado em estudo, né? Mas em azul tem a média, né? O quanto seria recomendável. Aí eles colocam em laranja o mínimo inferior e o máximo superior, que é o aceitável. Tudo que está para baixo disso ou para cima disso é não recomendável. Então, dormir Olha. demais também não é uma boa estratégia. E compensar no final de semana, a gente pode falar disso depois, também não é legal. Mas eu não queria deixar de falar, não posso deixar de falar, de uma outra consequência da privação de sono, dos distúrbios do sono, que é uma descoberta relativamente recente, que é a maior tendência à demência, tá? Nossa. Tanto Alzheimer quanto Parkinson. Existe um sistema que se chama sistema linfático, tá? Esse sistema linfático é igual o nosso sistema linfático. A gente não tem um sistema linfático, faz a drenagem linfática para tirar aquelas toxinas, mandar para a circulação e liberar, tudo. A gente tem um sistema linfático. No cérebro a gente também tem. É o sistema linfático. Então, todas aquelas toxinas, aquelas impurezas decorrentes do trabalho celular, elas são removidas através desse sistema linfático. Esse sistema linfático, ele só funciona no sono e no sono profundo, que é o sono N3 que a gente chama, é o sono profundo. Então, veja bem, se você tem um problema de sono, alguma coisa que você não entra em sono profundo, não faz a quantidade de sono profundo necessária, você fica acumulando essas toxinas, essas proteínas deletérias, né? Esses radicais livres. E a demência, o Parkinson, você tem exatamente o acúmulo dessas proteínas no cérebro. Então, os estudos vêm mostrando, já mostraram, inclusive nesse congresso paulista, o professor de Minnesota, se não me engano, ele trouxe assim, várias coisas sobre o sistema linfático, explicando sobre a demência. Então, assim, a mesma proteína que é encontrada no indivíduo que tem Parkinson, que tem uma demência senil, que tem um Alzheimer, a mesma proteína que se deposita no cérebro dele, que deteriora a função cerebral, ela é encontrada no indivíduo que não tem demência, mas que tem privação de sono. Entendeu? Entendi. A mesma proteína. Então, esse sistema linfático é assim a grande novidade, né? Ele já tem assim uns 10 anos que vem, 10, 15 anos que vem estudando ele em camundongos, né? Mas assim, em humanos os estudos são recentes. Entendi. E aí essas evidências estão muito fortes. Então hoje em dia a gente já pode dizer que
a privação de sono, seja em quantidade, seja em qualidade, aumenta o risco para a demência. Legal, Cláudia. Bom, para a gente então fechar esse momento sobre sono, e Uhum. acredito aqui que algumas pessoas como eu também ficaram pensando a respeito e caramba, beleza, mas o que eu posso fazer então hoje? Ok, Cláudia, legal, então acho que eu preciso mesmo dar mais atenção para isso, estar mais presente para isso. O que eu posso fazer hoje? Me ajuda. Então, dá umas dicas aí, por Ah, exemplo, a tá, gente ouve muito falar sobre higiene do sono. sim. Então, o que seria exatamente, para quem ainda não conhece, como que hoje eu já posso começar a estar mais presente e valorizar para que eu tenha um sono mais produtivo? Eu só preciso Tá. ver carregador. Fernanda, se você puder trazer um carregador para mim, eu agradeço. Pronto, Tá, pode tá. falar. Então, assim, antes de falar da higiene do sono, eu, como médica, eu tenho que fazer um alerta, tá? Como eu falei aqui, existem. A higiene do sono vai melhorar sempre a qualidade do seu sono. Sempre. Ela é a base, ela é o fundamento. Porém, analise se você procure, se você não melhorar com essa higiene do sono, né? Se você estiver se sentindo falta de atenção, falta de concentração, mudança de humor, roncar à noite, não consegue controlar a sua pressão, tem dificuldade para emagrecer, a sua função tireoidiana varia muito. Então, Sintomas assim, mais críticos, né? cuidado, porque você pode ter uma doença do sono. E a higiene do sono, ela não trata, entendeu? Ela é prevenção. Mas quando você tem uma doença, você precisa tratar, você precisa investigar, tá? Então, higiene do sono vai fazer bem sempre, mas fique atento aos seus sinais, né? Porque muitas vezes, e não é incomum, um adulto ter uma doença do sono já de longa data, né? E que vem tratando, vamos dizer assim, sem muito embasamento científico, porque nunca investigou, né? Então eu vou falar assim bem claramente. É, Melatonina, ela é usada para tratar pouquíssimas doenças do sono, pouquíssimas. Ela não melhora a qualidade de sono, ela não serve para tratar insônia. Nem toda dificuldade de manter o sono, de adormecer, é insônia. Pode ser muitas outras coisas, tá? Então, fique alerta. Procure colocar mais atenção nas suas sensações, na sua respiração, no seu humor. Será que a tua glicemia, a sua diabetes está difícil de controlar? Presta atenção no seu sono. A sua pressão, você já está tomando 1, 2, 3 remédios, não controla a pressão? Calma, presta atenção no seu sono, porque tem relação com tudo isso, tá? Como eu falei, as consequências, elas são muito... eu falo assim, que não existe nenhum órgão no nosso corpo, nenhum sistema que não tenha uma relação direta ou indireta com o sono, tá? Então, sempre tem que avaliar essa questão. Então, assim, tem uma pessoa que está perguntando muito aqui, a Vânia, sobre dormir após o almoço. Você me permite, eu vou falar rapidinho. Sim, acho importante porque às vezes a gente vê até algumas pessoas falando assim: ah, é legal você tirar 20 minutos no dia para fazer uma sesta, isso aumenta a produtividade. Isso é mito ou é verdade, Cláudia? É verdade, desde que não passe meia hora, no máximo 40 minutos, não mais que isso. E desde que isso seja uma cesta pós-prandial. Você não vai fazer isso 5, 6 horas da tarde, né? Então, não pode ser muito longa e nem muito tarde, porque senão vai interferir
no seu sono, tá? Isso a gente está falando de adulto, tá bom, Ade? Assim, criança é outro capítulo, não dá pra gente falar aqui. É outro contexto, dá uma live inteira só para falar de sono. Então é outra coisa. Então, assim, tudo bem tirar essa soneca aí pós-prandial, não tem problema, desde que seja curta e que não seja tarde, tem que ser assim, por volta de 14 horas, horário de sesta mesmo, né? Horário de sesta, teoricamente, era aquele horário que se fechava, almoçava, fechava o comércio e 15 horas volta, né? Às vezes 14 horas volta. Então, é esse horário. Mas realmente ela tem ela é muito positiva se respeitada essas questões. Bom, sobre a higiene do sono, se eu pudesse, quando me falam assim, Maria Cláudia, dá uma única, se você pudesse escolher uma, né? Qual que eu falaria? Regularidade, né? A gente tem um relógio biológico interno lá no nosso núcleo supraquiasmático, lá no meio do cérebro, né? Esse relógio biológico interno, ele manda informações para todos os nossos sistemas, para todos os nossos órgãos, para todas as nossas células. As nossas células têm genes, clocks, que recebem essa informação. Então, quando você tem uma regularidade nos horários de dormir e acordar, você facilita o tocar da sua orquestra. Você não precisa ficar falando pro instrumento, ei, cara, tá na hora de você tocar, é a tua vez. Ei, cara, vem cá, vem cá, vem cá. Você não precisa ficar alertando. Eles já sabem, você antecipou já, eles já estão no ritmo, eles já sabem tocar aquela música, entendeu? Então, é assim, é uma orquestra. E o maestro é o nosso núcleo supraquiasmático. Então, tem a regularidade. Regularidade no horário de dormir e acordar, regularidade nas suas refeições, regularidade no seu horário de trabalho, que foi um caos durante a pandemia, o trabalho foi para casa, a casa foi para o trabalho, virou um caos. Então, assim, procure ter uma regularidade. E esse nosso relógio biológico aqui, ele é muito bom, mas ele é meio capenga também. Ele precisa de outros acessórios. Quais são os acessórios? As pistas externas. Quais são as pistas externas? Luz é a principal. Então, acorda, abre a sua janela, tire o seu pijama, arrume a sua cama, deixa essa luz entrar pela sua retina, para essa informação chegar no seu relógio biológico interno e ele falar, opa, é dia, ela está de olho aberto, está entrando luz, é vigília. Aí ele vai mandar as informações para os músicos tocarem, né? Por outro lado, quando vai anoitecendo, tira a luz. Então, assim, nós estamos aqui nessa live, aí depois para com essa luz, né? E evita também, a gente está num momento de exceção aqui, mas assim, evitar essa luz excessiva noturna, né? Porque essa luz aqui do nosso celular, enfim, principalmente a luz branca, ela tem um comprimento de onda muito semelhante da luz solar. Então, ela entra no nosso olho. Então, olha, lá fora tá noite, tá escuro, né? Só que qual é a pista que a gente está mandando para o nosso relógio biológico interno? Que é noite? Não. É dia. Então, qual é a música que ele vai fazer a orquestra trocar? A música do dia. Ué, é dia, né? Então, quando você consegue organizar a sua orquestra, você permite que o sono venha, que o sono flua. Então, essa ideia de botão de on e de off não existe. A gente não tem botão de on e de off, né? Não adianta você se expor à luz, você responder e-mail, você querer fazer DR na hora que você vai dormir, né? Resolver... Cara, por quê? Você está mandando informação que não
Não casa, Não em casa. né? Aí o que as pessoas fazem? Eu não consigo dormir, então daí eu pego e tomo um remédio. E aí começa. Não muda hábito, não muda percepção, não muda autoconhecimento, porque isso é difícil, requer muita energia, requer muito investimento, e aí às vezes é mais fácil você tomar um remédio, e aí vai no remédio, no remédio, no remédio, no remédio, aí vira aquela coisa. Aquela frase clássica, né? Eu só durmo com remédio, né? E aí você vai ver, tem uma vida totalmente desregulada. Então, assim, procure ajustar. Pense, tudo que você vai fazer, pense. Qual é a informação que eu estou mandando para o meu relógio biológico? Se eu fosse ele, o que eu ia entender do que eu estou fazendo? Entender? Então, antecipe. E aí, olha, quarto, tem que ser um ambiente favorável ao sono, tá? Então, quarto não é lugar de ter televisão, de ter DVD, de ficar luminosidade excessiva, né? Porque isso vai atrapalhar. Você vai mandar a informação do seu cérebro de que é dia, né? Vai inibir toda aquela cascata de sono, tudo, né? Então, assim, aliás, uma das premissas para a gente fazer o diagnóstico de insônia, porque não é qualquer dificuldade de dormir que é insônia, mas uma das premissas fundamentais é que o ambiente seja favorável ao sono. Então, assim, se falar para mim, doutora, eu tenho insônia. Tá, você tem insônia. Aí no teu quarto tem televisão, tem o celular, tem o gato, tem o cachorro, tem o computador. Você mora do lado de uma estação de metrô, de uma parada de ônibus. Enfim, o quarto não tem uma temperatura agradável. O poste em frente, o blackout não segura. Você tá entendendo? Isso não é Você não insônia tem cortina, aí fica aquela Não tem... luminosidade entrando e as Entendeu? pessoas E aí a pessoa chega e fala, eu tenho insônia, eu não durmo. Mas você não tem um ambiente favorável para o seu sono, como é que você quer dormir? Né? Então tem algumas premissas que às vezes a gente esquece, né? E que essa ideia de que deita na cama que o sono vem, não é assim. Você tem que ir mostrando que é um momento de dormir, que é um momento de maior relaxamento, que você não vai fazer atividades que vão exigir muita cognição, muita atenção, muita luminosidade, né? Porque essa ideia de que ir para a cama e ficar esperando o sono dormir, ela só cria mais ansiedade e cria o que a gente chama de associação negativa com o sono. Porque você deita na cama, não consegue dormir, aquilo começa a te irritar, aí você começa a irritar, sua adrenalina sobe, cortisol sobe, e aí pronto, você está em vigília, e aí que não vai mesmo. Então, assim, existem dentro do sono, a gente sempre trabalha de modo interdisciplinar, Ade. Eu, como médica, raríssimas vezes eu vou trabalhar sozinha. Raríssimas vezes. A gente sempre trabalha com fonoaudióloga, com fisioterapeuta, com educador físico, com nutricionista, com psicólogo. Dentro da psicologia, existe a terapia cognitivo-comportamental e dentro da terapia cognitivo-comportamental existe a capacitação em sono. Então, nós temos psicólogos capacitados em sono, né? Então, se você entrar no site da Associação Brasileira de Sono, você vai ver o quanto interdisciplinar né? A gente tem médicos, tem dentistas, tem fisioterapeutas, tem fono, psicólogo. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar sempre em conjunto, né? O sono, ele está relacionado com diversas funções. Então, se por acaso alguém disser que tem uma fórmula milagrosa para resolver o seu sono e a fórmula dele é só ele que sabe, é só ele que faz, ele ou ela, tá? Só ele que sabe, só ele que faz e que nos casos dele... Desconfie.
desconfie, porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona, entendeu? E aí a gente pode falar de um monte de coisa aqui. Eu gostei Mas, muito tipo, que você falou, eu gostei muito que você falou do ritmo, né? Nos sim. treinos de respiração consciente, eu trabalho muito com os meus alunos e alunas a questão do ritmo respiratório. Porque quando a gente traz ritmo para a respiração conduz um ritmo para o corpo inteiro. E Sim, também essa relação direta com o cérebro gostar de uma antecipação, né? A gente está é. sempre antecipando. Então, quando você traz o ritmo, o estado de relaxamento, ele é ativado, porque fala, eu já sei o que vai vir, né? Eu já estou aqui antecipando, e é um fluxo. O nosso corpo inteiro é como uma orquestra, como a Cláudia. É, é. Então, quanto mais a gente souber ser o maestro dessa orquestra, quanto mais a gente estar presente para todos esses instrumentos, para essa Sim. interdisciplinaridade, talvez, enfim, É para isso toda mesmo, é isso essa mesmo. heterogeneidade de instrumentos, de fatores e situações, ocasiões que conduzem o nosso corpo ao estado de sono, de boa restauração, de boa assimilação de tudo que a gente vive, para que no dia seguinte a gente tenha energia, lucidez e Sim. vitalidade para viver coisas ainda mais incríveis e fazendo as pazes com o sono, né, Cláudia? Assim a gente vem trabalhando assim. Eu sou apaixonada como eu te falei, eu entrei na área do sono por causa do meu pai, né? Porque eu comecei a ver a sonolência dele e aí eu comecei eu entrei na área do sono pela apneia do sono do meu pai. E Olha, aí depois do otorrino é que eu fiz a formação em sono, e aí eu fui descobrir que existia um universo enorme que eu não tinha a menor ideia. E hoje em dia, eu não consigo imaginar como um profissional de saúde pode lidar com queixas de pacientes sem investigar o sono, porque assim muita coisa vem dali, né? Senão a gente fica sempre na ponta do iceberg, sempre tratando a doença, né? Quando a gente começa a olhar de uma forma mais integral, pergunta: você faz alguma atividade física? O que você faz para você? Qual é o seu momento de lazer? Que horário você come? O que você come? Quanto você come? Que horas você para de comer? Que momento? Qual é a atividade física que você faz? Enfim, qual é o seu horário de trabalho? Como é a sua rotina? Então, assim, quando você começa a entender todo o indivíduo, você começa a ficar explícito o porquê aquela doença naquele indivíduo. Começa a ficar explícito isso, né? E assim, a respiração, a meditação é algo que nos auxilia muito. Eu sempre indico para os pacientes, sempre converso. Inclusive, no Instituto do Sono, lá da Unifesp, existe um curso de formação de mindfulness, olha que né? legal. Que, se não me engano, a psicóloga é a Karina Haddad que dá esse curso de formação, né? Por quê? Porque as evidências científicas foram mostrando que realmente é uma ferramenta importante para isso, né? E é A Vânia... essencial hoje, né? Sim, sim. E eu acho que cada vez mais, né? Cada vez mais. E quanto mais a gente puder ir passando isso para quem nos rodeia, para filhos, enfim, amigos, né? A gente vai fazendo o trabalho de formiguinha, né? Ajudando e dissipando conhecimento, educando, né? Falta ainda muita essa questão da educação. A gente acha que o nosso corpo é uma máquina infindável, né? Que nada vai acontecer
e que a juventude é eterna e que tá tudo bem. E não é assim, a conta chega. Chega. Não tem jeito, a conta vai chegar. Que ela chegue de uma forma mais amena, né? Não precisa ser muito alta para pagar. Verdade. Ai, Cláudia, muito obrigada. Adorei o bate-papo, foi incrível. Obrigada a você, obrigada a você. Não só somou muito para mim, mas para todo mundo que acompanhou aqui. E eu vou te convidar mais vezes, viu? Porque esse assunto aí Tá. dá pano pra Tem manga. tanta coisa pra gente falar. Olha, eu não falei de menopausa, não falei enxaqueca, não falei das fases do sono, não falei como essas doenças interferem, o porquê que você sente sonolência, o porquê, enfim, o porquê que você fica irritado. Não dá tempo, mas a gente vai em umas outras oportunidades. Vamos sim. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Obrigada para todo mundo que participou aqui também. Essa live vai ficar disponível no meu canal do YouTube, o Leon AD. Lá eu vou colocar para quem quiser assistir de novo. E é isso. Acompanha por aqui o Instagram, que a gente vai ter sempre conversas incríveis, com muito conhecimento, muitas coisas boas para acrescentar no nosso bem-estar e nessa saúde mental e emocional que tem sido tão necessária hoje, né, Cláudia? Exatamente. Obrigada, viu? Estou à disposição para quando você quiser aí, a gente conversa mais. Muito bom. Tá bom? Obrigada. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.